uma coisa tão obrigatória quanto fazer ginástica ou reduzir seu índice calórico de alimentação, aquela obrigação que às vezes até pode ser, você não está com vontade, mas tem que fazer, eu nem discuto. Ler é um processo de coautoria, ou seja, quando eu assisto um filme, eu sou um espectador de alguma coisa que alguém criou. Quando eu leio um livro, eu crio com o autor, porque na minha cabeça se formam imagens, ideias, conceitos e etc. Né? Tanto é que se você ler um livro hoje e lê-lo daqui 10 anos, ele será outro livro. Certamente. Porque você mudou e o livro muda. Significa a sua participação profunda na autoria daquelas palavras e etc. Então, eu acho que a primeira coisa que eu recomendaria para qualquer ser humano, e para conselheiro mais ainda, é ler tudo. Segundo, ler o que você não gosta, ou assistir o que você não assistiria, ou seja, defrontar-se com o contraditório. Quando a gente fala que uma organização deve ter dentro dela uma grande diversidade, não é apenas para pagar débito histórico, não é apenas para jogar de politicamente correto, é para trazer mais resultados para aquela organização, porque eu tenho que ter dentro da empresa o reflexo da sociedade. Eu devo ter pessoas da classe AB e da classe CD, eu devo ter brancos, negros, eu devo ter pessoas de gênero distinto, porque eu vou tomar decisões dentro da empresa que vão ser refletidas lá fora, e quem está lá fora deve ter dentro da minha empresa o reflexo Sim. que espelha aquela realidade. Tá certo? Então, dentro desta visão, eu acredito que se você tem hoje a capacidade de ser diverso e de defrontar-se com o contraditório, você vai entender melhor a sociedade. Eu assisto programas na televisão que a minha mulher entra e fala assim, volta, o que você está assistindo? Eu estou assistindo porque tem gente que assiste. Uhum. Eu preciso entender o que este programa, que eu acho horroroso, tem, porque pessoas assistem, tem uma boa audiência. Eu tenho que entender, eu tenho que seguir pessoas que eu desprezo, mas que têm milhões de seguidores. E que eu vou trabalhar no meu dia a dia com essas pessoas consomem meus produtos. Sim. Tá? Se eu me fechar na bolha, eu vou estar tomando decisões absolutamente equivocadas. Isoladas, né? Isoladas ou dentro daquele nicho, né? Então nós estamos cada vez mais com um processo de infoxicação, que é essa intoxicação de informação, né? E isso gera uma tendência, eu não quero ver nada. Ao contrário, tem que ver cada vez mais. Sim. Né? O organismo se acostuma. Você come feijoada todo dia, o organismo se acostuma a feijoada todo dia. Você come uma vez por mês, vai pesar. Você comer pela primeira vez na vida, você sente mal. O organismo vai se acostumando ao que você põe dentro dele. Sim. A mesma coisa é o cérebro. E eu acho que você tem que botar tudo. Eu leio bula de remédio. Eu leio qualquer coisa que cai na minha mão. Manual do carro, não? Você lê também? Não, vamos dizer assim, eu não leio o manual do carro, mas eu procuro ver por que pessoas são tão fanáticas por carro, já que eu não sou. Eu tenho que entender isso. Falar, mas Walter, você trabalha em algum conselho da indústria? Não. Mas é que o desejo humano, a figura do automóvel como símbolo de potência, tudo isto é informação relevante para eu entender pessoas que passam horas discutindo ou falando sobre carro. Sim. Se eu me fecho falando, não ligo para carro, então não vou entender de carro, eu estarei sendo um pior conselheiro para mim e para os outros. E aí é o que eu acho que é mais importante de tudo. A gente não deve ser um CEO de uma empresa sem sermos CEOs da nossa vida. A gente não pode ser um conselheiro, um bom conselheiro de uma empresa, se não formos conselheiros de nós mesmos. Se não agirmos como se tivéssemos um conselho ao nosso redor, nos recomendando a fazer aquilo não que a gente gosta, aquilo que a gente precisa fazer. Sim. Então eu tenho, acho, como recomendação para todos o seguinte: vamos ser cada vez mais humildes, vamos ter uma noção de que o que a gente não sabe é muito maior e muito mais relevante do que aquilo que a gente sabe. Vamos em busca do conhecimento, seja ele que combine com as nossas ideias ou que seja contraditório a elas, porque só assim você será um melhor conselheiro.
A história está cheia de casos de empresas importantíssimas que, por perderem a visão de ecossistema, morreram ou ficaram irrelevantes na poeira da história. Se você não tem os processos perfeitos, se as pessoas não têm as habilidades perfeitas para melhorar, ela não vai conseguir atingir o resultado.